Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre essa terça-feira, dia 15 de março de 2022. O porquê que eu estou vindo aqui para falar sobre esse dia em que a Lua ainda estará crescente. A gente vai ter a Lua cheia acontecendo no dia 18, aqui a 27 graus do signo de Virgem, mas antes da Lua chegar nesse ápice, a gente vai ter aí uma Lua em Leão bastante tensa. E eu quero mostrar isso para que vocês possam também se preparar para o dia 15, para essa terça-feira. Esse aspecto, esse grande quadrado vai ser formado no céu praticamente à 00:30 da virada aí de segunda para terça-feira, ou seja, bem ali no iniciozinho da terça, a gente já vai começar a ver esse grande quadrado se formando. E quando a gente tem um grande quadrado, é uma grande quadratura no céu. E grande quadratura no céu simboliza bastante tensão. É um período de muita tensão, é um período em que talvez muitas coisas fiquem meio travadas, dificultadas, limitadas, até porque a gente está falando também de Saturno aí mediando os nodos, e a gente está falando de Lua conversando com os nodos e a oposição de Lua com Marte, Vênus e também Saturno. Então a gente está em um período em que Saturno ele está muito ativo, os nodos estão ativos, que estamos falando do eixo aqui Touro-Escorpião, que aciona os seus dispositores. O dispositor é o planeta que rege o signo onde os nodos estão, ou qualquer planeta. Aqui a gente tem Urano no signo de Touro. Como Urano está fora do reino dele, que é Aquário, ele está em um outro reino, esse reino tem um lorde, tem alguém que comanda esse reino de Touro. Então, o dispositor desse Urano, o planeta vinculado a esse Urano é a Vênus, assim como o nó do norte. O nó do norte está aqui em Touro, a Vênus é responsável aí por essa força aqui do nó do norte. E o nó do sul nós temos Escorpião. Escorpião tem 2 regentes, Plutão e Marte estão acionados também. Então, se os nodos são acionados, de certa forma os planetas nos seus posicionamentos, signos e casas somam a esses aspectos, tá? Então, a gente está entendendo que Marte e Vênus já estão fazendo uma tensão aqui para Urano em Touro, o que já simboliza, falei no vídeo do céu da semana. Para quem não viu, eu vou deixar no izinho aí em cima para vocês, que eu acho que vai ser bacana para vocês entenderem. Mas aqui a gente já tem essa tensão que está trazendo para a gente algumas rupturas, algumas surpresas, alguns eventos que são inesperados. A gente está falando de um aglomerado de planetas, por exemplo, no signo de Peixes. Essas surpresas podem vir pelas águas, podem vir pelos mares. Eu falei de submarinos aí em relação à guerra. Então, a gente não sabe se de repente tem alguma surpresa nesse sentido também. A gente está falando de instabilidade da Terra, da mãe natureza, de fenômenos naturais, que podem acontecer, que podem vir surpreender a gente. Quando a gente fala de Urano, a gente fala também de vendaval, a gente fala de terra, porque aqui é como se fosse aquele furacão vindo, ou aquele tufão vindo, e tanto sobe água quanto terra, tudo sobe, É importante a gente entender que talvez a gente se encontre em uma baita encruzilhada aí, Então é a grande cruz acontecendo aqui nos signos fixos. E justamente por ser o signo fixo, e a gente está falando de uma lua crescente em Leão, o que pode acontecer é justamente isso, é a gente se encontrar diante de uma encruzilhada. E quando a gente tem esse grande quadrado aqui acontecendo no céu, é um momento importante de decisão. A pressão ela é tão forte, tão forte, tão forte, que se a gente não sai, a vida espreme a gente, alguma coisa expurga, ou nesse sentido, nessa energia que está aí no céu, muito forte, ainda mais com a energia de Peixes, então a gente tem aí esse momento de inflamação, é como se estivesse alguma coisa inflamada e aquilo precisasse sair, como uma espinha na pele, assim como um vulcão entrando em erupção. Algo precisa sair, algo precisa ser liberado. Se não vai conscientemente, vai pela força dos acontecimentos externos. Então, acontecem coisas externas ou
relacionado à saúde, que a gente vai ter a lua cheia acontecendo no signo de Virgem. Então a gente está com essa semana muito voltada para as questões também do equilíbrio da matéria e da alma, o equilíbrio das faculdades espirituais e das obrigações terrenas e mundanas, dos cuidados que a gente precisa ter referente à matéria e referente à nossa alma. Então tem tudo isso acontecendo essa semana, mas esse ápice aqui é um ápice de tensão em que é importante a gente perceber se a gente não está agindo muito pelo orgulho, pela vaidade, se a gente não está travando uma situação de fluir porque a gente não quer aceitar aquilo, ou porque a gente está apegado demais a alguma situação que é necessário a gente soltar, que é necessário a gente deixar ir, que é necessário inovar. A gente está em um momento de muita dissolução. A gente está tentando dissolver problemas, resolver algumas questões pelo simples fato de deixar ir, fluir, deixa fluir aquilo que precisa fluir. É importante deixar ir embora aquilo que precisa ir embora. É importante aceitar aquilo que está chegando para você e que não dá para você fugir disso, que você tem que encarar como responsabilidade, que você tem que assumir para si essa responsabilidade. Lembrando que toda decisão individual afeta o coletivo de alguma forma. Tudo que você toma como decisão dentro da sua casa, querendo ou não, essa decisão afeta os seus universos ao seu redor, tudo aquilo que te completa e todas as esferas que rondam a sua esfera individual, todas essas esferas acabam sendo, de certa forma, afetadas por suas decisões, por suas ações. E como vocês podem ver, conforme o dia vai passando, olha, já são 5h30 aqui do dia 15. A Lua, ela vai ficando cada vez mais tensa. A Lua, ela está aqui e ela vai formando esse grande quadrado cada vez mais tenso, vai fazendo oposição para Saturno aqui cada vez mais apertada aqui, inclusive às 7h30 a gente tem a Lua fazendo oposição exata a Saturno dentro desse grande quadrado aqui, e ao mesmo tempo fazendo quincúncio aqui para Júpiter, Netuno e Sol. E depois, logo depois, essa mesma Lua vai fazer quincúncio aqui, olha, para Plutão. No momento que fizer quincúncio para Plutão, a gente vai ter um sextil acontecendo aqui. Esse sextil aqui configura um iode, um dedo de Deus. Então, o que a gente tem nessa configuração? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, o iode. O ápice dessa tensão vai acontecer às 15h06 dessa terça-feira, dia 15. Tá? Então, o ápice, né, desse quadrado e dessa tensão que está acontecendo no céu é no meio da tarde de terça-feira. E essa força, ela só vai se dissipar no dia 16, na quarta-feira, por volta de 3h da manhã, horário de Brasília. Então, a gente tem 24 horas de muita tensão para esse dia, com um grande quadrado acontecendo no céu, um iode, dedo de Deus, acontecendo no céu, e uma quadratura super tensa entre Marte, Vênus e Urano. E, obviamente, a oposição de Lua com Saturno. Isso tudo configura o quê? Alguma coisa pode se romper nesse período de 24 horas. Alguma coisa pode ser revelada, alguma coisa pode ser mostrada, alguma coisa que é necessário assumir responsabilidade por isso. Então não dá para você fugir daquilo que está vindo, que está sendo revelado para você, que está sendo mostrado para você. E o importante é tentar assimilar, observar o que está acontecendo ao seu redor. Quando a gente tem esse grande quadrado no céu e a Lua praticamente não fazendo mais aspectos até sair de Leão aqui, isso aqui configura um momento que é importante a gente simplesmente observar. É a gente observar o que está acontecendo às margens ali daquele núcleo, daquele ponto que está em tensão. Então você pode parar e observar e ver, caramba, o que é que está acontecendo? No momento que você observa, que você analisa, você pode extrair informações e criar estratégias que podem ser importantes para a sua batalha, para você mudar rumos, para você mudar direções, que essa quadratura, a partir do ano novo astrológico, principalmente, vai exigir da gente mudanças de direções, né? Porque Marte vai fazer essa quadratura exata para Urano no
dia 22 às 17h43, que a gente vai ter esse aspecto exato acontecendo, mas a gente já está sentindo essa semana. Então a gente entra o ano novo astrológico já com esse Marte aí, a Vênus, né, pedindo um redirecionamento, um ajuste de rotas ou reconectar do seu Wi-Fi cósmico, né? Então algo vai ser desligado, alguma coisa vai ser apagado e algo vai se reiniciar. Ou a gente pode ter o simbolismo, né, da morte e do renascimento também, tá? Algo pode morrer para algo novo nascer. Então a gente está em um momento de muita catarse, de muitas revelações, de muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Se a gente for cabeça dura, se a gente for teimoso, orgulhoso, ou agir por algum capricho, sabe quando a gente fica ali, não, fica fazendo uma certa firula em torno de uma coisa que precisa ser desarmada ou ativada, deixa essa coisa ativar, deixa as coisas fluírem. A energia precisa sair por algum lugar. Essa tensão, ela precisa sair, ela precisa escoar por algum lugar. Só que não depende da gente. O importante aqui é a gente observar o que vai acontecer e depois, através da nossa observação, a gente tomar decisões e atitudes. Então, essa terça-feira, o importante é a gente só olhar para as situações que vão surgir. Uma grande pressão pode vir para cima da gente, talvez a gente seja pressionado por todos os lados. Essa tensão pode espremer algo e algo pode sair de dentro de você, ou alguma coisa mundialmente falando pode também explodir. Pode ser o auge de uma tensão de repente ir lá e apertar um botão e a coisa ir pelos ares. A gente tem essa tensão no ar aí também, como numa estratégia de guerra, né? De repente tem situações que estão acontecendo de uma forma que a gente não está conseguindo ver, a gente só observa e depois que aquilo acontece, depois que aquilo explode, depois que aquilo se mostra, se revela, aí sim a gente toma ação, porque a gente observou. Mas também é importante não ficar apático, não ficar alheio, desligar de tudo, deixar de observar e analisar a situação, que é o ápice da lua cheia. A gente está caminhando para uma lua cheia essa semana, só que essa análise ela está muito sutil, a gente precisa entender as informações que estão vindo nas entrelinhas, de forma subliminar. É como se a gente pudesse ouvir o som do silêncio. A gente cala as vozes, a gente cala as gritarias dentro da gente, a gente ouve o som daquele silêncio que a gente conseguiu calar, porque ali tem muitas vozes falando com a gente e nos dando dica das transformações que podem acontecer, das tensões que a gente pode passar. São forças que estão envolvendo os nodos, que talvez a gente não tem como desviar disso, né? Porque destino está intrínseco, de certa forma, aos nodos lunares. A gente não tem como evitar e nem tem como controlar aquilo que acontece com a gente, mas a gente tem como controlar a reação que a gente tem, ou como a gente compreende aquilo que nos acontece. Então, a forma como a gente vai reagir, como a gente vai decidir o que a gente vai fazer diante de uma situação de muita tensão e muito conflito em que coisas podem expurgar, é aí que está a nossa responsabilidade. É como que você vai reagir aos acontecimentos, ao destino, ao que a vida vai tensionar aí. E é importante dizer que essa tensão ela pode ser individualmente tanto boa quanto muito desafiadora no sentido de transformação. Pode ser que algumas pessoas entendam isso aqui e saiam simplesmente da inércia de algo. É aquele momento que pode ser que tenha aquela chavezinha virada mesmo, a chave vira, aquele ponto X é acionado e as mudanças acontecem logo em seguida. Aqui é o momento do vão entre uma porta e outra. A gente está transitando aqui, olha, nesse momento. Esse grande quadrado é um pouco isso. Só que com o iode, com o dedo de Deus aqui acontecendo, para quem não sabe o que significa, eu vou deixar no izinho aí. Com o dedo de Deus acontecendo, sim, a gente pode ter insights, a gente pode ter intuições, saber por onde escapar e o que fazer e o que decidir e para onde ir e as mudanças que precisam ser feitas, se a gente estiver conectado com isso, tá bom? Gente, é isso. Esse foi um vídeo só para falar sobre esse momento, essa tensão que está acontecendo no céu,
nessa terça-feira. E para quem me acompanha lá no canal Débora Mexico Oficial, onde eu faço o Conselho dos Arcanos, eu vou gravar para vocês o Conselho dos Arcanos na quarta-feira, porque na terça-feira eu tenho um compromisso, então não vou poder gravar para vocês, mas na quarta-feira eu gravo para vocês o Conselho dos Arcanos lá no canal Débora Mexico Oficial, tá? Que eu vou deixar aqui no izinho também o canal e vou deixar linkado aqui também no final do vídeo. Tá certo? Gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.